E continuando o nosso estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós encontramos assim no versículo de número 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor? Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Então, no complemento da palavra de Deus, no capítulo 10, a respeito da ida de Pedro até a casa de Cornélio para anunciar-lhe a palavra da vida, anunciar-lhe, como nós falamos no último estudo bíblico, Pedro anunciando como Cristo ensinou todas as coisas referentes ao reino de Deus, ao plano de Deus, a viver uma vida que agrada a Deus, pois o Cristo é aquele modelo do homem que agrada a Deus. Ele veio nos trazer este conhecimento do Pai, essa luz para a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele é o modelo para que possamos chegar ao Pai. E Ele então passa esse estudo aos apóstolos, passa o conhecimento da palavra, passa a revelação do Pai, do caminho, e eles então são batizados com o Espírito Santo para poderem ensinar esta palavra, praticar, viver, para poderem não só guardar, receber a palavra, mas entender, ter uma compreensão poderosa, uma compreensão dos céus. É o próprio Espírito de Deus que nos dá o real entendimento da palavra de Deus, nos ajuda a entender a palavra, nos ajuda a praticar a palavra e nos ajuda na hora de pregar a palavra ou de ensinar a palavra. Nós, para pregarmos a palavra de Deus, nós realmente precisamos do dom do Espírito Santo dentro de nós, em nós, e nos ajudando através dos sinais que foram prometidos àqueles que crerem. E ali então, no final, o momento final da pregação de Pedro é o derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio e toda a sua casa. Todos então glorificam a Deus, falam em outras línguas. Então, falar em línguas é um sinal do batismo com o Espírito Santo, é aquele sinal da presença do Espírito Santo. Ele se expressa através das línguas, através da palavra, através do testemunho. Ele vem habitar em nós, ele está em nós, para nos dar poder para falar da palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Isso vem na vida de Cornélio porque ele está agradando a Deus. Disse Cornélio no versículo 30 de Atos 10, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, com aquela conduta de Cornélio, uma vida de oração, ele jejuava, orava, e ele era um praticante da palavra, ele obedecia a palavra de Deus, ele amava o seu próximo, ele dava esmolas. Então, nesta soma, oração, jejum, buscando a Deus, consagrando-se a Deus e
servindo ao próximo, amando ao próximo, esta união, esta prática, esta vida reta, esta vida coerente com a palavra de Deus, trouxe a glória de Deus, trouxe a presença de Deus. Deus enviou o seu anjo para determinar a Cornélio o que ele deveria fazer para receber a palavra da vida e também ser batizado com o Espírito Santo. Então, o milagre veio de uma vida que agrada a Deus, através de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Este recebe a promessa do Pai do batismo com o Espírito Santo, que é o complemento da obra de Deus. É o plano de Deus desde Gênesis, é do homem e da mulher receber o Espírito de vida, receber o Espírito da vida eterna, o Espírito de Deus em si. Essa é a vitória. Esse Espírito que vai ser retirado ali no momento do dilúvio, onde Deus não está mais satisfeito com o derramamento do Espírito Santo sobre vidas carnais, vidas que não querem obedecer a Deus, mas que buscam o seu próprio ver, o seu próprio satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria concupiscência carnal. Então, essa preponderância da carne desagrada a Deus. Então, Deus reinicia a criação ali no dilúvio, determinando a partir de Abraão que irá receber o Espírito Santo aquele que lhe obedece, pela fé. A fé de Abraão é uma fé prática, leva a obedecer a Deus. Ele deixa sua terra, sua casa, sua parentela e vai para a terra que Deus lhe ordenou. Ele oferece seu único filho porque Deus determinou. Então ele é obediente a Deus. Esta é a fé de Abraão. Quem tem esta fé, quem pratica a palavra, quem ouve, recebe, guarda e obedece, é batizado com o Espírito Santo. Então, agora o Espírito Santo, na sua caminhada na terra, buscando o homem, buscando o reencontro de Deus com o homem através do Espírito Santo, é dado só aquele homem que retribui, que dá a resposta da fé, que crê na palavra de Deus e assume o propósito de obedecer a Deus como Abraão obedeceu. A fé de Abraão se consumou na obediência à palavra. Ele creu, por isso ele agiu, por isso ele obedeceu, por isso ele falou, por isso ele respondeu. A fé leva às obras, a fé que leva à prática, leva à ação. Então agora é determinado que todo aquele que agrada a Deus, que busca a Deus, que obedece a Deus, irá então receber o Espírito Santo. Este receberá e receberá a comunhão com Deus, o testemunho do Espírito de que ele é filho de Deus. E nós vamos então ver que isso que nós estamos aqui enfatizando, de uma fé em ação, uma fé com obras, levou a que Cornélio a ser batizado com o Espírito Santo, a que o anjo de Deus fosse enviado a ele para que ele buscasse Pedro. Ao mesmo tempo, o anjo de Deus visitou Pedro na mesma hora, para que Pedro se preparasse para aceitar o convite de Cornélio. Cornélio obedece a Deus. Cornélio já está com esse propósito de orar, buscar a Deus, jejuar e obedecer a palavra de Deus, dando esmolas. Com isso, está completo o momento da palavra de Deus, a vontade de Deus de batizar com o Espírito Santo, de abençoar esta vida por esta fé prática de Cornélio. Então, ele vai a Pedro e Pedro vem, já está preparado por Deus para aceitar o convite de Cornélio, ir à casa de Cornélio e começar a falar. E Deus completa a obra, batizando Cornélio e toda a sua casa com o Espírito Santo. E nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos mostrar que é esta realmente a realidade do milagre, da bênção de Deus, do batismo com o Espírito Santo. É aquele que crê, aquele que obedece, guarda, ama a Deus através da obediência à palavra e ama o seu próximo. Aqui representado, claramente a palavra de Deus vai expor que é através da ajuda ao necessitado, ao oprimido, ao fraco, ao pobre, através da esmola, através
do seu socorro, com aquilo que ele tem de bem material nessa terra, e vai expressar isso numa prática real de obediência. Ele vai cumprir a palavra de Deus na prática. Então vamos ver um exemplo de que é assim mesmo que Deus faz e fará hoje, está fazendo hoje, em todo lugar em que busca-se a Deus, ora, jejua, faz o bem, ama o próximo. É um lugar onde há união, onde o Espírito está prevalecendo, os frutos do Espírito, vontade de ajudar, de socorrer, de dar esmolas, de fazer o bem. Tudo isso atrai a presença de Deus, atrai os milagres. E os milagres da igreja primitiva acontecem hoje. Se nós não cortarmos nenhum elo, não dispensarmos nada, dizendo que é de outra denominação, é de outra seita, se nós não fizermos isso, mas se nós obedecermos à palavra de Deus como ela está aqui para nós, corretamente, com integridade, praticando a justiça de Deus, realizando a vontade de Deus nessa terra, os milagres irão acontecer. Os milagres acontecem porque Deus se faz presente. Quando Deus se agrada, Deus se aproxima. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, percorrendo neste exato momento. E Deus está escolhendo os lugares para abençoar. Este é o lugar da bênção, este é o lugar dos milagres. É o lugar onde se busca a Deus, onde se obedece a Deus. É o lugar onde Deus encontra o coração que é totalmente seu, totalmente preparado para obedecer a Deus, para adorar a Deus, glorificar a Deus, orar, jejuar, buscar a Deus. E nós precisamos unir sempre oração, jejum, louvor, adoração, com amor, união, esmolas, socorro aos necessitados. Neste lugar Deus está, neste lugar os olhos de Deus veem e Deus vem. O que Deus vê que agrada a Deus, neste lugar onde se agrada a Deus, onde realmente se busca adorar a Deus em espírito e em verdade, neste lugar Deus está. Neste lugar Deus abençoa. E os milagres aqui da Bíblia, do Novo Testamento, da igreja primitiva, da palavra de Deus se cumprem hoje da mesma forma como foi nesse tempo. Então vamos ver aqui mais um texto da palavra de Deus para confirmar esta escolha de Deus para abençoar este lugar e realizar milagres. E vai estar junto boas obras, fé, oração, esmolas, vamos estar tudo juntos. Nós precisamos retornar à igreja primitiva, colocando tudo junto. Uma prática não impede a outra. Dar esmolas não impede ser batizado com o Espírito Santo, receber dons de línguas, profecia, glorificar a Deus, não impede que os milagres aconteçam. Muito pelo contrário, é o que falta, é o que complementa, é o que deve ser feito. É realmente glorificar a Deus com a boca, com os olhos, com as suas obras, com as suas mãos, com os frutos dos teus lábios, lábios que confessam o nome do Senhor, glorificam a Deus, amam ao próximo, bendizem, glorificam a Deus e ajudam, socorrem o necessitado. Aí Deus está, este é o lugar que agrada a Deus. Então diz assim a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o testemunho de que o Senhor continua realizando os milagres através da prática de uma vida que realmente agrada a Deus. Lá em Atos capítulo 9, versículo 36 está escrito assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então a palavra de Deus, ela enfatiza que uma discípula, de uma forma especial, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia.
Então é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que glorifica a Deus. Ela estava na igreja servindo a Deus através das suas boas obras, do seu trabalho, das esmolas que fazia. Versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então, uma vida útil, uma vida de prática, de obediência à palavra de Deus, servindo ali as viúvas, costurando, fazendo túnicas, então servindo a Deus através das boas obras. E os discípulos estavam tão certos de que essa é a vontade de Deus, que isso estava agradando a Deus, que eles foram chamar Pedro para dar ênfase e destaque à vida prática daquela mulher, Dorcas, na igreja primitiva, na igreja do Senhor. Então veio o milagre, a fé, ir buscar a Pedro, crer no milagre, criam na cura, glorificavam a Deus, eles criam no poder de Deus, criam no poder da oração, mas também criam que Deus se agradava de uma vida que realizava boas obras, que servia as viúvas, às necessitadas, aos órfãos daquela época, aos que mais precisavam, porque esta é a vontade de Deus. O milagre é a oração, é o jejum, as esmolas que fazia, e ela estava cheia de boas obras. É o que nós precisamos hoje, realmente servir a Deus dessa forma completa, com integridade. Isso vai trazer o milagre. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então foi ressuscitado, houve um milagre. Pedro orou. Pedro realmente recebeu aquele testemunho, se alegrou, foi com dedicação à casa dela para orar por ela, para clamar pelo milagre, e veio o milagre, porque a obra de Deus ali estava completa. Era um povo que se amava, era um povo que ajudava os necessitados, era um povo que dava esmolas, que realizava boas obras, que cria no poder de Deus, cria na palavra de Deus, o poder da palavra de Deus de ressuscitar os mortos. E ela foi ressuscitada. Ali houve realmente um milagre com a presença e a glória de Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então veio a cura, veio o milagre, a ressurreição, e muitos ali creram no Senhor. Viram que realmente Deus estava naquele lugar, pelo amor que havia entre eles, pelas boas obras, pelas esmolas, pelo bem que eles praticavam. E porque o poder de Deus estava se manifestando, porque o Espírito Santo estava ali, realizando aquele milagre, através da fé, da oração. Pedro colocou-se de joelhos. Então nós precisamos renovar esta fé completa, no poder de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na bênção de Deus, nos milagres de Deus. Nós precisamos realmente procurar viver uma vida que agrada a Deus, para a glória de Deus. E através dos milagres, multidões, muitos irão crer no Senhor, ao verem a glória de Deus se manifestando nos nossos dias, no meio da igreja, no meio do povo que crê no Senhor, que serve ao Senhor, que obedece a Deus, que faz o bem. Fazer o bem não atrapalha o milagre.
Dar esmolas não impede o poder de Deus, a cura, a ressurreição dos mortos. Muito pelo contrário, agrada a Deus, e Deus neste lugar ordena a bênção e o milagre, e que o milagre chegue até a sua casa, a sua vida, até a sua família, em nome do Senhor Jesus.